Olá, internautas do J+, coluna de sábado em vídeo. Hoje eu estou recebendo as vereadoras Juliana Maciel e também a Tatiane Carvalho. A gente vai conversar sobre os desdobramentos de alguns assuntos que foram discutidos essa semana na Câmara de Vereadores. Eu começo cumprimentando, agradecendo as duas, né? E antes da gente falar do assunto principal, que é com relação à saúde, eu queria comentar e parabenizar também a Tati, porque a causa que foi um dos principais motivos da eleição dela, que é a causa animal, teve uma importante vitória essa semana, né, Tati? O Grupo Resgates agora passa a ser de utilidade pública. Isso. Olá, Ednei. Olá a todos que estão assistindo. Obrigada novamente pelo convite. E é isso mesmo, Ednei. Eu até me emocionei um pouco durante o uso da tribuna, porque cada degrau a mais que a gente sobe é uma conquista muito grande para o grupo. E realmente a gente teve a aprovação, né, por unanimidade, mas em primeira votação ainda, para que o grupo tenha a utilidade pública. Ainda vai para a segunda votação, mas eu acredito que vai passar novamente. E foi para a sanção do prefeito de exercício, Isso. né? E o que isso traz de benefício para o grupo? Conta para os nossos espectadores. Então, Ednei, com a utilidade pública, o grupo vai poder captar recursos futuramente. A minha intenção já é fazer a utilidade pública estadual também, mas para isso ainda a gente precisa de um ano, né, da associação, vai completar esse ano, e eu acredito que com a utilidade pública municipal fica mais fácil para a gente conseguir também a estadual. Aí, por meio dessas utilidades públicas, a gente vai correr atrás de recursos, né, para o grupo. É como se fosse uma senha para poder pleitear um recurso público. Exatamente. Né? Então ela tem uma importância muito grande. E hoje vocês têm uma dívida aí que passa de 50 mil reais, né? Passa, Ednei. Inclusive, a hora que eu estava entrando aqui, eu recebi uma mensagem de uma das clínicas cobrando para que a gente faça o pagamento, pelo menos de uma parte da dívida. Hoje passa de 70 mil, eu acredito. Então, né, conseguindo um recurso, por exemplo, esses recursos que você tem conseguido por castração, que vai direto para o município, o grupo pode receber, né, a partir do momento que eles se tornarem de utilidade pública. Então, Ednei, os que já vieram ainda não podemos receber, claro. Né? Mas futuramente a gente vai conseguir fazer algum acordo com a prefeitura para que o grupo possa receber essas verbas também. Precisamos, porque as políticas públicas do município são muito incipientes. Para ser mais exato, é só uma castração que é feita uma por dia, eu acho, né? Mas é enxugar gelo, tem que fazer outras ações, e aí vem o trabalho do Grupo Resgates, outras ONGs também aqui do município que fazem o trabalho para tentar amenizar, né, esse grande problema. Exatamente, e a grande dificuldade do grupo, Ednei, é porque além da castração, a gente faz resgate de animais que estão doentes, que estão atropelados, que são vítimas de maus tratos, e isso a prefeitura não faz. Exatamente, e está na hora da gente discutir esse assunto mais do que na hora, né? Agora, outro assunto mais urgente ainda, que foi discutido essa semana, e vou pedir para a Juliana explicar para a gente, foi uma visita que eles fizeram, eu falo elas duas, a Zenilda Lemos e o Marcos Homer, que não estão aqui com a gente, mas que também acompanharam toda essa situação do trabalho do sobreaviso médico, né, Ju? Explica pra gente o que vocês conseguiram apurar a respeito desse assunto, por favor. Isso, Ednei. Então, na verdade, nós começamos a ter uma atenção maior à questão desse contrato com o município e o hospital, por conta de um projeto de lei que está tramitando na Câmara com uma alteração de recurso na esfera ali dos 3 milhões e 300 mil reais, que iria subtrair recurso tanto da Secretaria de Obras como da Secretaria de Desenvolvimento do município para custear a saúde e na rubrica ali do hospital. E na justificativa também bem breve que o município deu nesse projeto, com 2 parágrafos, dizia que era para angariar recursos para esse contrato entre o município e o Hospital Santa Cruz. E ali nós começamos a analisar um pouco mais a fundo, então, esse contrato, porque teria que tirar dinheiro de outros setores do município para custear esses serviços. E começaram ao mesmo tempo, vir reclamações em relação às especialidades, né, médicas fornecidas pelo hospital por meio desses contratos. E a reclamação era demora dessa resposta quando a unidade de pronto atendimento ali, a UPA, chama o especialista e esse especialista não vem com o prazo necessário que um plantão, 24 horas, um sobreaviso,
seria aceitável. E se o médico está de plantão 24 horas, o que você subentende? Que o atendimento é imediato? O médico da UPA acionou a especialidade, teria que ser atendido imediatamente, até porque esse médico está de plantão. E o sobreaviso ali, num limite razoável de 30, 40 minutos, deveria haver esse atendimento também. E segundo os relatos que nós recebemos, isso não estava acontecendo. E aí nós fomos em loco, então, tanto no centro médico, que é onde o médico está, é a porta de entrada hospitalar, onde esse médico especialista deveria estar atendendo. Fomos na UPA também para verificar se procedia informação, porque daí nós recebemos informações divergentes, como se a UPA não tivesse chamado nenhum tipo de especialidade, né? E aí conversamos com a gestora administrativa do hospital a respeito desses contratos. O que nós tomamos como providência, então? Encaminhar um pedido para o Ministério Público para nos auxiliar averiguando se há irregularidades, porque alguns documentos que têm condições especiais dos pacientes a gente não tem acesso. Que ali teria comprovado se realmente há essa demora no atendimento dos médicos especialistas, se isso é corriqueiro ou não. E aí isso dependeria dessa análise, então, do próprio Ministério Público. Isso é interessante, Juliana, até porque vocês viram, a gente publicou uma reportagem 2 meses atrás de um paciente que teve que pagar consulta particular porque foi 2 vezes ao pronto atendimento e foi mandado para casa. Como não aguentava mais de dor, pagou, né, para fazer um procedimento cirúrgico de retirada de pedra do rim. O que acontece? Ele nem sabia que existia sobreaviso médico, ele nem sabia que existia o centro médico que é contratado via Hospital Santa Cruz para oferecer esse trabalho de sobreaviso. Naquela reportagem, há informações, inclusive, de quantas cirurgias, de quantos atendimentos teriam sido feitos. Mas são números, né? Não que a gente esteja duvidando, mas quando você fala em colocar o Ministério Público na questão, é ter acesso aos prontuários de quem teria sido atendido. Porque dizer que foi 10, 20, 30 soa um tanto quanto vago, né? Nesse sentido, é que vocês querem ter acesso ao prontuário. Foi o João, foi a fulana, foi o ciclano, né? Não para divulgar publicamente, mas para entender quem são essas pessoas e que tipo de atendimento tiveram, é isso, né? Exatamente, Ednei. É porque fica muito, e foi até o que a gente comentou nas nossas visitas ali nessas unidades de saúde, fica muito no diz que me diz. E o documento que comprovaria esses atendimentos são esses documentos, o prontuário médico, esses documentos oficiais que nós como vereadores não temos acesso. Então, a ideia de envolver o Ministério Público nessa situação, né, nós encaminhamos esse requerimento para ver se eles têm interesse, né, em prosseguir com essa investigação, é justamente por isso. A gente precisa documentalmente verificar se isso é verdade ou não. Porque se realmente está acontecendo irregularidades nessa contratação, as coisas precisam ser ajustadas. Quem não pode pagar e sofrer é o povo, que o município aí paga mais de R$500 mil mês nessas especialidades, juntamente com essas consultas de urgência e emergência. Isso tudo é 500 mil? 556 mil. Mas aí engloba as especialidades, as consultas eletivas, as cirurgias eletivas? Não, as cirurgias eletivas aí é um valor apartado por produção. Né? Aí tem mais ou menos uma estimativa ali de quantas deveriam ser feitas mensalmente, mas a priori, né, deveria ser pago o que foi efetivamente realizado. Agora, as consultas de urgência e emergência e o plantão de sobreaviso é que está englobado nesse valor de cerca de R$556 mil mês. E aí entra uma questão, Tati, entra pelo menos algumas 3 questões que vocês colocaram ali, que gostaria que você comentasse. A primeira, que foi colocada até naquela reportagem que o Luiz Felipe Marchal fez aqui para o J+, que o médico da unidade de pronto atendimento tem a autonomia e é exclusivo dele a decisão se aquele paciente tem que ser encaminhado para um especialista ou não. E aí a gente coloca a questão, como uma pessoa que está morrendo de dor, né, no sentido figurado, é mandado para casa, se existe um especialista que é pago pelo município e deveria estar pronto para atendê-lo. E por que esse médico do PA não mandou? Quer dizer, se livrou de uma responsabilidade que é dele ainda quando ele manda o paciente para casa, né? E não passou para o profissional que está sendo pago para isso. Essa é uma das questões que eu queria que você comentasse. A outra questão é com relação a esses médicos que deveriam estar à disposição também da UPA, também do município, também dos postos de saúde, mas que também fazem consulta particular. Quer dizer, que critério vai colocar ali como prioritário? É a UPA? É o particular?
né? Eu queria que você comentasse essas duas questões. Então, Ednei, primeiro nós, em conversa ontem, né, até com a Karen, lá do responsável do hospital, ela nos informou que o que acontece. A pessoa chega na unidade de pronto atendimento, o médico vai fazer o atendimento, e ela nos informou que muitas vezes o médico faz o atendimento, encaminha o paciente para o centro de especialidades, e às vezes o médico do centro de especialidades manda o paciente embora. E aí o paciente depois acabava retornando na UPA. Nós tivemos vários relatos nesse sentido. Só um porém aí, eles também têm um clínico geral que faz o sobreaviso 24 horas e ele é o segundo médico na clínica a chamar o especialista. Então, passou pelo médico da UPA, vai passar por uma outra triagem no centro médico para ir chamar. E aí, às vezes, esse médico lá do centro médico, que seria essa segunda triagem, acaba encaminhando, mandando o paciente embora. E aí, às vezes, a gente recebe as reclamações do paciente falando, fui encaminhado e me mandaram embora novamente. A nossa dificuldade enquanto vereadores nesse sentido, Ednei, é que nós não temos a capacidade técnica, né, para falar do trabalho técnico do médico em si. Mas nós temos essa preocupação muito grande, porque o cidadão que vai no pronto atendimento e precisa de um especialista, ele não pode voltar para casa com dor. Ele não pode voltar para casa sem o atendimento que ele deve receber. E digo deve porque nós pagamos impostos, os cidadãos pagam impostos e o valor que está sendo usado para pagar o hospital, para ter esse centro, né, desses especialistas, é pago com dinheiro público. Então é muito injusto a pessoa que vai com dor na unidade de pronto atendimento ser atendida por um médico, aí vai ser passado para outro médico e de repente é mandado embora. Nós estamos falando aí de vidas de pessoas que às vezes podem ter alguma complicação. Então a nossa preocupação, e nós vamos poder conseguir analisar melhor o que está acontecendo por meio desses documentos, junto do Ministério Público, né, que foi esse o nosso pedido, para que os cidadãos de Canoinhas possam ir até o hospital e ter, até a UPA, me desculpem, e ter esse atendimento que eles realmente merecem ter. E aí, né, eu vou tornar a conversa um pouco mais aprofundada ou complicada, mas quando veio para vocês denúncias de irregularidades nos contratos de transporte de brita, por exemplo, foi no ano passado, quando nem o prefeito não estava preso, aliás, o ex-prefeito estava preso, o vice-prefeito estava preso, vocês começaram a procurar isso e não conseguiram chegar a uma conclusão exata, que a gente vê mais claramente agora depois das apurações do Ministério Público. Óbvio que vocês não estão jogando aí, né, uma suspeita sobre o hospital, mas a gente não pode desconsiderar aqui, a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que quem assinou esses contratos foram pessoas de ótima índole, porque são duas pessoas que estão presas. E foi eles que encamparam, assinaram esses contratos. Então pode ser que do lado de lá, de quem foi contratado, não exista nenhuma irregularidade. Mas a gente não pode desconsiderar o fato de quem fez a contratação. Então, Ednei, hoje o que a gente está tentando entender, tanto com essas visitas, com os requerimentos, receber a documentação pertinente, coisa que só o contrato em si não dá respaldo para a gente nós pedimos vários documentos, como a escala de plantão desses médicos, o CRM, o registro da especialidade médica, para a gente saber também se quem está lá atendendo é realmente especialista naquela área. Pedimos os relatórios analíticos e os relatórios mensais do hospital com a prestação do serviço para o município. Pedimos que o hospital faça auditoria no contrato, melhor dizendo, a Secretaria de Saúde faça auditoria no contrato. E encaminhamos para o Ministério Público. Por quê? Para a gente obter as informações necessárias, para aí sim a gente ver, acho que pode haver aqui um indício ou uma irregularidade ou não, né? Então tem alguma coisa ali a ser ajustada no serviço, por exemplo. Então nesse momento foi uma coisa bem formal nesse sentido. A gente está buscando toda essa documentação para poder continuar nossa análise de fiscalização quanto vereadores. Aproveitar que vocês estão aqui, vamos falar também sobre alguns outros assuntos relacionados aí a essa turbulência que a gente vem vivendo politicamente nos últimos dias. A CPI dos livros, que era um assunto que estava em voga no momento, né, acabou caindo em segundo plano. Mas como é que está essa situação, Tati? Você faz parte dessa CPI também. Sim, Ednei. A CPI dos livros, ela continua, né? Porém, nós não marcamos novas reuniões ainda,
porque nós estamos esperando uma documentação do Estado. Nós fizemos uma solicitação, é uma documentação que está em sigilo, então nós assinamos alguns termos, né, garantindo que vamos manter em sigilo, mas para que a gente possa avançar nas investigações. E a gente está esperando esse retorno do Estado ainda para poder seguir, né, com as novas etapas aí dessa CPI. Não adianta querer dar continuidade sem essa documentação. Juliana, me conta uma coisa. Você, a Tati, eu acho que você pode falar até em nome do pessoal da oposição, com relação a essa intervenção do Coletivo Santa Cruz, que acabou sendo, né, uma das empresas mais comentadas por conta dessa prisão do ex-prefeito e do vice-prefeito. Você vê com bons olhos? Você acha que estamos no caminho certo fazendo essa intervenção? Está resolvendo? Vocês estão acompanhando isso? Olha, Ednei, até a vereadora Zenilda, mas não quanto vereadora, e sim como assistente social do município de Canoinhas, faz parte da comissão organizada pelo município, até que faz uma determinada análise aí da intervenção e da questão do transporte coletivo escolar aqui no nosso município. Talvez ela até tenha uma informação, uma posição até mais concreta para passar. Mas o que eu posso afirmar, até quanto talvez advogada, uma postura de vereadora e mais jurídica? A intervenção, ao meu ponto de vista, inicialmente foi necessária para manutenção e continuidade dos serviços. Mas é uma ação que ela acaba sendo um momento, isso tem que acabar, é por 90 dias. E aí nós temos que ter a segurança de que o serviço vai ser bem prestado com qualidade, né? E que venha aí uma licitação sem nenhum tipo de amarras para garantir essa continuidade da prestação do serviço. Então eu vejo que é necessário realmente num primeiro momento, mas o município não pode assumir essa responsabilidade, né? Nós precisamos sim de um serviço prestado com legitimidade e qualidade. O fato é que, né, o Coletivo Santa Cruz dominou esse setor, transporte escolar, transporte urbano, desde 1974, né, sem nunca deixar de prestar o serviço para o município. E existem outras empresas, e agora também é muito importante ficar de olho nesse processo licitatório. Né? Exato. Essa é a nossa preocupação hoje. É como vai se dar esse procedimento licitatório, porque o problema precisa ser estancado. A gente precisa agora de uma licitação transparente, nos moldes legais, para manter um serviço de qualidade. Ou melhor dizendo, sim. Ter um serviço de qualidade. Uhum. O prefeito exercício William Godoy vem repetindo várias vezes, já chamou vocês para várias reuniões, e vem repetindo que quer unir, né? Quer conciliar oposição, situação, tornar uma coisa uniforme, até porque para ele seria ótimo, né? Você ter toda uma Câmara de Vereadores do seu lado. Para qualquer prefeito é um sonho. Mas como é que vocês estão vendo isso também? O William, claro, ele tem demonstrado uma boa vontade, tem demonstrado um esforço, mas a gente não pode apagar o fato de que ele foi um grande defensor do governo Passos na Câmara de Vereadores. Um dia antes da prisão, ele fez uma defesa com relação ao aluguel do terreno para a Secretaria de Obras. Pergunto que eu quero duas respostas separadas. Começando por você, Tati. Como é que você vê essa tentativa do William de trazer vocês para o governo junto? Ednei, eu já falei outras vezes sobre esse assunto, inclusive em posts das minhas redes sociais. Eu continuo com o mesmo discurso, com os mesmos princípios, desde o dia em que eu assumi como vereadora, que é defender a separação dos poderes. Câmara de Vereadores é legislativo, a nossa função não é governar, a nossa função é fiscalizar os atos do prefeito, inclusive, né, da prefeitura, dos secretários, e legislar. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Nós somos oposição por questões partidárias. Se vier um projeto do prefeito que seja um projeto que seja bom para os cidadãos de Canoinhas, nós vamos aprovar. Se vier um projeto que a gente veja que tem algo que está, talvez, alguma ilegalidade, algo que a gente desconfie, que a gente seja contrário, nós vamos ser ao contrário. Nós vamos votar ao contrário da mesma forma. Essa resposta eu escuto há 20 anos de todos os vereadores que passaram pela Câmara. Mas deixa eu ser mais específico, então, Tati, o que eu quero saber. Eu quero saber, assim, ele fala em
ter uma carta de crédito com os vereadores, ou seja, ele está assumindo um município, né, que foi pego de um processo avassalador, né, considerando as contas públicas. Ele tem esse apoio de vocês, ele pode contar com vocês no sentido de buscar saídas, por exemplo, vou dar um exemplo bem específico, chamar vocês para tentar atender em um setor, por exemplo, Tati, você vai me ajudar aqui no transporte coletivo, você consegue fazer como a Zenilda está fazendo e tal, ou você pode acompanhar tal processo para realmente fazer parte do governo, no sentido de ajudar ele a administrar. Claro, você pode dizer isso não é função do vereador, mas o vereador tem que fiscalizar, e há uma possibilidade de fiscalizar quando ele está dentro do processo, como estiveram todos esses que apoiaram o Beto Passa, eles estavam dentro dos processos decisórios, não podem dizer que não. O Beto chamava eles para decidir, tomar decisões. Nesse sentido, o William chamar você para tomar decisões, para acompanhar algum processo, você faria isso? Ednei, nós inclusive já fomos em reuniões com o CREA para falar sobre plano diretor. Sim, nós vamos estar presentes em reuniões, mas vamos estar presentes como vereadores, não como parte do governo. Tanto que o William já nos solicitou em uma primeira reunião para que nós, como vereadores, fizéssemos auditoria dentro da prefeitura, e nós solicitamos, então, que se contrate uma empresa especializada em auditoria, porque muitas vezes nós não temos um conhecimento técnico para avaliar, por exemplo, situações específicas da saúde. Né? Nós conseguimos fiscalizar ali questões de contratos, de documentos, mas nós entendemos que precisa haver uma auditoria, sim, dentro das secretarias, e nós solicitamos, então, que o prefeito em exercício, William Godoy, na função de prefeito, abra uma licitação para contratar uma empresa especialista, e essa licitação nós vamos estar fiscalizando para que ela seja realmente idônea, transparente. Então, o nosso trabalho como vereador de fiscalizar nós vamos fazer, nós vamos participar de reuniões, sim, mas nós queremos e já solicitamos que seja contratada empresa para fazer uma vistoria mais técnica dentro dessas secretarias. Até me permita complementar essa tua resposta, um exemplo claro, né, do que se exige técnica era a fiscalização dos caminhões contratados do José Aldembinski, que a própria Amanda Suchara coloca como defesa dela, ela foi presa na 7ª fase da operação, coloca como defesa dela o desconhecimento do processo. E aí quando eu falo, tá, mas como é que você estava num sistema que você desconhecia? Não, eu seguia o que as pessoas mais velhas dentro da secretaria me diziam que era para fazer. Ou seja, se havia falha de fiscalização, e parece que há nitidamente falha de fiscalização no serviço do José Aldembinski, vinha de muito tempo, porque um ia ensinando o outro a fazer de modo errado, né, Ju? Aí já aproveito de fazer a mesma pergunta que eu fiz para Tati. Então, pegando esse gancho da fiscalização, algo que nós debatemos na Câmara, inclusive foi objeto de um requerimento, nós já estamos estudando até se isso caberia nós regulamentarmos por lei ou como fazer, é essa questão de um funcionário comissionado ser fiscal de um contrato do município. Nós vemos isso como algo que não pode acontecer. Primeiro, há necessidade técnica, sim, para ser fiscal. Vários efetivos passaram num concurso justamente por ter a exigência técnica para determinado cargo. Então, esse funcionário seria apto para fiscalizar um contrato, uma prestação de um serviço. Não aquele funcionário comissionado que é de livre exoneração e nomeação, que nós sabemos que muitas vezes é nomeado aquele ali que é o mais amigo, o mais próximo do partido, e não necessariamente o que tem a melhor técnica e qualidade profissional, né? Não vamos ser hipócritas a esse ponto. Então, não vejo como viável que um servidor comissionado seja fiscal de nenhum contrato ou de nenhum serviço do município. E sim aquele servidor que foi efetivamente, passou num concurso, enfim, tem a técnica necessária. Que não tem vínculo político, pelo menos. Com certeza. A Tati falou que, na visão dela, ela participa do governo como vereadora, ou seja, como fiscalizadora, né, do serviço do executivo. Você concorda com isso? Então, Ednei, eu vou te passar a minha visão do que eu tenho hoje. Hoje eu vejo a questão do William como prefeito basicamente uma continuidade do mesmo governo. Por que eu te digo isso? Secretariado, 90% mantido. Só saiu quem ou tá preso
né? Ou um secretário apenas. Cargos em comissões também. Basicamente todos mantidos. Não estou alegando questão técnica, política, nem nada em relação a essas pessoas contratadas. Mas o que eu posso te dizer, Ednei? São as pessoas de confiança do Beto e do Pique, que o William está mantendo no governo. É uma decisão dele, ele sabe o que ele faz. Mas eu quero me manter vereador. Eu não me sinto nem confortável em fazer parte dessa continuidade desse governo. Para você ver a diferença, ele teria que mudar pelo menos o secretariado. É a minha visão como cidadã, como canoense, como vereadora, e essa vai ser a minha postura. Eu vou continuar. Claro que se o William nos chamar para uma reunião, para uma discussão, para trocar ideias, é claro que a gente vai participar, porque o nosso interesse é ver o desenvolvimento, crescimento de Canoinhas, uma prestação de serviço público com qualidade. A gente vai participar de debates. Agora, dizer que eu quero fazer parte dessa continuidade desse mesmo governo, eu não tenho interesse, não. Tati, falando, a gente sabe que está aí na iminência de ocorrer um processo de impeachment contra o Renato Pique. O Beto Passo já renunciou, né? As chances, vamos ser sinceros, as chances do Renato Pique assumir a prefeitura de Canoinhas são absolutamente insólitas, porque pode até ser legal, mas não vai ser aceito pela população. A gente sabe que isso vai acontecer. Então, o caminho, o direcionamento é uma nova eleição. É isso que vai acontecer menos dias, mais dia. Aqui a não ser que exista algo extremamente revolucionário no sentido de eles conseguirem provar a inocência. Aí tudo bem, né? Aí ainda fica com o Pique, porque o Beto renunciou. Esse é um processo que não volta atrás. Eu tenho que mandar, peraí, eu não quero mais renunciar. Não existe isso, né? Então, a gente está se encaminhando para o processo de eleição. E vocês quatro, vocês duas, mais Enilda e Marcos Homer, acabaram se sobressaindo pelo trabalho que fizeram, né? Pelo trabalho de oposição. Enquanto havia uma forte base governista dentro da Câmara, vocês remavam contra a maré, como vocês falaram em discursos que fizeram na sequência. Vai sair daí um candidato a prefeito se a gente tiver uma próxima eleição? Ou vocês pretendem compor com outras pessoas? Eu quero a pergunta para as duas. Estou começando pela Tati. Vou jogar no fogo, porque eu sei que você está no MDB. E o MDB, obviamente, pretende ter um candidato, porque é um partido que se ressente do que fez em 2020 ao apoiar a Norma Pereira e perder a eleição. Muitos dos MDBistas achavam que o Paulinho Basílio poderia ter virado o jogo ali nos últimos dias se fosse o candidato. E claro que é um nome natural para que vem para cá. Mas isso não casa com o quarteto fantástico, como vocês falam, né? Não, como vocês são chamados. Não casa porque o MDB, vamos dizer assim, é um departamento, o quarteto é outro. Ednei, eu considero que é um pouco cedo para a gente poder falar assim, quem realmente vai sair a candidato, quem não vai. Né? Eu vislumbro sim a hipótese de alguém do quarteto sair, né? E acredito que o MDB também vai lançar alguém. Mas essa conversação que está existindo por enquanto, não existe alguma coisa completamente sólida. Pelo menos em relação ao MDB, nas conversas que a gente tem dentro do partido, não existe um nome ainda que falou vou ser candidato. Né? Existem algumas conversas em grupinhos separados. Nós estamos trabalhando, por enquanto, Ednei, nessa luta, nessa batalha, nessa questão de impeachment, na questão de fiscalização. Depois da prisão dos dois, inúmeras denúncias chegam para mim, para a Juliana, para o Homer, para a Zenilda todo dia. E neste momento, Ednei, eu não tenho como te dizer quem vai ser candidato, quem não vai ser, quem vou apoiar, quem não vou apoiar. É um momento muito inseguro, por enquanto. Nós não sabemos, eu realmente não sei quem do MDB vai ser. Mas o que o MDB decidir, você vai junto? Depende muito, Ednei. Eu não posso. Então, o mandato do não partido, posso dizer, o meu mandato é do partido. Então, eu realmente fico numa situação extremamente complicada. Ju, qual é o teu posicionamento? Bom, Ednei, eu também concordo com a Tati no sentido de ser um momento que, para nós, especialmente, como você mesmo disse, o nosso trabalho foi reconhecido pelo município, especialmente
porque muito do que a gente disse tá lá nessa denúncia, né, nessa decisão judicial que muitos tiveram acesso, então muitas coisas foram objeto de fiscalização nossa. Eu vejo que o quarteto hoje tem mais demanda do que já tinha de trabalho, porque aí as pessoas acabam buscando, trazendo mais informações, e a gente está tentando dar o nosso melhor ainda, trabalhando muito forte como vereadores. Mas eu admito para você que eu gostaria de ver, sim, um nome do quarteto representando aí uma majoritária. Se começasse com J e terminasse com brincadeira. Por quê, Dinei? Porque eu vejo que foram um grupo de 4 pessoas, independente de partido político, que resolveram se unir num trabalho muito sério e comprometido pelo município. E eu penso que num futuro mandato, que se houver essas eleições, é um mandato curto, mandato aí de 2 anos, um pouquinho mais. E é um momento de reconstrução do município de Canoinhas, de retornar a credibilidade desse município, de fazer com que as pessoas voltem a acreditar que Canoinhas entra nos trilhos, que a gente vai ter garantia de serviço público, que a gente vai sair dessa. Então, e eu acho que nós, como pessoas, nós conseguimos, pelo menos, demonstrar um pouquinho para a população canoinhense que dá para fazer política séria, comprometida, né? Que isso existe, que isso é real. Então, penso que o município, não falando de nós necessariamente, mas o município precisa dessa visão política na administração. Quem for eleito por esses 2 anos não pode pensar que ganhou um presente, não. Ganhou um belo de um problema que vai ter que resolver com pouco tempo, né? E muito trabalho e dedicação. Se quiser se cacifar para a próxima eleição, para uma reeleição e tudo mais, né? E você falou uma palavra muito importante, Ju, que é credibilidade. Eu trago uma informação para a gente ficar preocupado. Ontem foi anunciado que o governador Carlos Moisés vai estar em Mafra no mês de maio, liberando 100 milhões de reais para o município, né? Nós, aqui em Canoinhas, o governador veio até São Bento do Sul e alegou problemas de agenda para chegar até aqui. Hoje a gente sabe por que ele não veio, né? Ele não veio porque ele já sabia que estava acontecendo coisas estranhas por aqui e não queria ser fotografado ao lado de quem pouco depois seria preso. Agora, na semana passada, ele esteve em Papanduva, liberou recursos também para Papanduva e Canoinhas, né? A gente não tem nem mais garantia do plano 1000, que o William Godoy tem ido, já foi 2 vezes a Florianópolis, para tentar negociar, né, uma forma de liberação, pelo menos dos 20%, que está prometido para esse ano, mas não temos garantia de nada. O asfalto, o desvio da rua Guilherme Proust, em suspenso também, está sendo discutido, analisado, o melhor caminho e tal, mas ninguém tem dinheiro para isso. Então, quer dizer, no momento, os outros municípios do Planalto Norte estão se elevando e a gente está ficando para trás. Por quê, né? Acho que as respostas são óbvias, né, Tati? É uma pena, né, Dinei? Porque quem acaba perdendo com isso é a população. E nós tivemos uma reunião, então, com o CREA, com a EVC, junto do prefeito em exercício, do William Godoy, e realmente isso foi nos repassado. Que a questão do plano 1000, a questão do desvio, o William estaria tentando correr atrás para a gente conseguir trazer uma verba para Canoinhas. E realmente a gente vê hoje, né, que nossa cidade está abandonada pelo governo do estado também, mas ela foi abandonada pelo Beto Passos e pelo PIC. Porque, pelo que a gente vê nessa decisão judicial, a preferência não foi a população, não foi o desenvolvimento da cidade. E isso entristece muito, Dinei. Certeza. Bom, a gente não tem mais tempo. Queria agradecer a presença aqui da Tati, da Ju. Deixar espaço para vocês agradecerem e encerrar nossa conversa. Começando por você, Ju. Então, muito obrigada, Dinei. Sempre que necessário, a gente tem o teu espaço aqui à disposição para trazer informação aí para o município. E lhe parabenizar também pelo teu trabalho, um jornalismo sério, comprometido. Então, a gente acompanha aí diariamente as suas publicações e deseja ainda mais sucesso para você e para o J+. Obrigado. Dinei, agradeço também, né? Sempre é uma porta aberta aqui para a gente poder conversar, trocar ideias, passar informação. E também quero parabenizar, porque realmente você faz um jornalismo em que as pessoas podem confiar, podem ler as matérias, assistir
aos vídeos e conseguir entender o que está acontecendo em Canoinhas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado você também pela audiência e até a próxima.